noite a todos. Eu compartilho com Eva e com toda a equipe do Viana a alegria de mais um dia estarmos juntos, no início do ano, tendo mais um ponto de partida. Nós que psicologicamente precisamos tanto de novos recomeços, de novos starts, então nós temos esse ano para tentar colocar em prática todos os nossos projetos e colocar novos projetos também. E aproveitando o gancho de Eva, muita gente pergunta desde o ano passado sobre o nosso ESD, né? Então, nós vamos divulgar nas nossas redes sociais um informativo sobre o ESD com um link para inscrição, certo? Então, esse link, ele tem um formulário no Google Drive, que além da inscrição vai também nos ajudar a entender um pouquinho do perfil de cada participante, certo? São poucas perguntas, são menos de 100 perguntas, então vai ser bem rapidinho, tá? Brincadeira, são 5 em média, tá? Então, nos ajuda para poder ter um parâmetro melhor. E é com muita alegria que nós vamos iniciar esse ESD de 2023 com a equipe mais robusta de facilitadores, 2 turmas simultâneas, com muitos abraços ainda no decorrer do ano, quando for permitido. Então, todos serão muito bem-vindos. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, que nós efetuaremos a divulgação com o link da inscrição, tá bom? Isso, exatamente, bem lembrado, Eva, no Instagram e no Face. Exato, para quem ainda não conhece, né, Centro Espírita Viana de Carvalho, mas na verdade vai ser CV Viana de Carvalho, né? Eita, todo mundo aqui me corrigindo, muito obrigado. Então, exatamente isso mesmo. E qualquer dúvida, liga também aqui para a gente, liga aqui para casa, que nós teremos o maior prazer de dar qualquer orientação que seja necessária. Sim, vai ser necessário sim. Todas as pessoas, as que deram nome anteriormente, ajudou bastante para termos um parâmetro de quantas turmas, tudo bem direitinho. De Centro Espírita Viana de Carvalho. Obrigado. Mas é isso, meus amigos. Então, começando a nossa reflexão dessa noite, onde eu sempre rogo, mas rogo de coração ao Auxílio Espiritualidade Amiga, para que conduza da melhor forma possível e para que seja direcionado de acordo com a necessidade dos nossos corações. Quando nós iniciamos um novo ano, é muito comum criarmos os nossos projetos pessoais. Quando nós adentramos na doutrina, começamos a criar também os nossos projetos espirituais. E tanto um como o outro fator, geralmente esses projetos, quando envolvem correção, aprimoramento, melhor condução das nossas emoções, sentimentos, auxiliando na nossa jornada evolutiva, nós buscamos ficar atento a pontos mais visíveis, mais gritantes, mais ostensivos da nossa jornada. E muitas vezes nós não nos damos conta de que pequenas coisas, pequenas atitudes podem impactar de uma maneira muito significativa na nossa jornada. E não só na jornada atual, ela pode criar sequelas nas próximas jornadas. E quando nós começamos a fazer o estudo, os estudos, na verdade, é por isso que o estudo também é muito importante. Nós começamos a ver com frequência alguns temas que a espiritualidade amiga traz para as nossas reflexões. E principalmente nas obras de André Luiz e diversas outras psicografadas por Chico, a maledicência, ela é apontada com grande preocupação. Só para vocês terem ideia, nas obras subsidiárias que serviram para elaborar a nossa palestra dessa noite, só o tema maledicência foram utilizados de 9 livros diferentes. Todos eles psicografados por Chico. 9.
Então a gente começa a perceber que existe algo preocupante da espiritualidade amiga para conosco. E nós sabemos também que nenhum tema é citado em vão. Todos os temas abordados, eles têm uma função de grande importância em nossa jornada. E para começarmos a entender um pouquinho mais sobre o tema de hoje, eu vou pedir 2,5 minutos para vocês, para um rápido vídeo, para que possamos ter uma ideia do tema sobre um prisma bem interessante. Esse tema, ele foi abordado aqui no Viana em 2018, se eu não me engano. E hoje nós temos a oportunidade de refletir um pouquinho mais sobre ele. O vídeo ele vai estar dublado, então quem estiver no fundo não se preocupe, ele é bem curtinho. Quem quiser procurar depois, é referente ao filme Dúvida, que foi produzido em 2008. André, eu acho que o volume não está no teste, ele estava bem 100%. Só um minutinho. O bom do ao vivo é isso. Está aberto? Está plugado e nós tínhamos feito um testezinho antes. Deixa eu verificar novamente aqui. Ok. Pronto, agora ele deve ir direitinho. Uma mulher estava fofocando com uma amiga sobre um homem que ela mal conhecia. Eu sei que nenhum de vocês jamais fez isso. Naquela noite ela teve um sonho. Uma mão enorme apareceu sobre ela, apontando para ela. Ela foi imediatamente tomada por uma imensa sensação de culpa. No dia seguinte ela veio confessar. Calhou de ser com o velho padre da paróquia, Padre O'Rourke. Ela contou tudo para ele. Fofocar é pecado? Ela perguntou ao padre. Era a mão de Deus Todo-Poderoso apontando o dedo para mim? Devo pedir a sua absolvição, padre? Me diga, eu fiz alguma coisa errada? Fez! O padre O'Rourke respondeu. Fez! Sua ignorante que mal sabe ser mulher. Você levantou falso testemunho contra o seu vizinho. Você atacou irresponsavelmente a reputação dele. E deveria estar muito envergonhada. Então, a mulher disse que se arrependia e que queria o perdão. Não tão rápido, disse O'Rourke. Quero que vá para casa, leve um travesseiro para o telhado, corte-o com uma faca e volte a falar comigo. Ela foi para casa, pegou um travesseiro na cama, uma faca na gaveta, subiu até o telhado e retalhou o travesseiro. Então ela voltou ao velho padre como ele pedira. Você destruiu o travesseiro com uma faca? Ele perguntou. Sim, padre. E qual foi o resultado? Penas, ela disse. Penas, ele repetiu. Penas por toda parte, padre. Agora, eu quero que volte lá e recolha cada... Que interessante. Vamos ver se agora ele retorna. O interessante desses vídeos é que nós testamos tudo bem direitinho várias vezes. E na hora da execução, da reflexão preciosa, exatamente.
Muito bem. Bem, como o vídeo ele ficou tímido, não consegue interromper a nossa reflexão de hoje. A continuidade do vídeo, ele pede para a Beata recolher todas as penas, e ela fala que isso é impossível. E aí ele conclui: assim é a maledicência. Então é uma reflexão rápida, mas bastante interessante sobre o que nós originamos e o que nós distribuímos. E como eu falei inicialmente, é muito comum nós nos preocuparmos com as grandes coisas. Então eu sou muito irritado, eu sou agressivo e qualquer outra característica que ainda existe a necessidade de lapidação. Mas o interessante é que nós, com o passar do tempo e com muito estudo, nós começamos a perceber as sequelas que os nossos sentimentos deixam, marcam os nossos perispíritos, por exemplo. No decorrer desses anos, eu pude perceber, e aí compartilhando com vocês uma reflexão que para mim é muito valiosa, que junto aos atendimentos fraternos, junto aos trabalhos mediúnicos, nós encontramos muitos e muitos corações, encarnados e desencarnados, machucados, sequelados em seus perispíritos, pela mágoa, pela raiva, pela falta de perdão, pela maledicência. Todo espírita, quando começa a mergulhar no espiritismo, ele começa a se indagar, a analisar o seu comportamento. O que eu estou fazendo de saudável para o meu espírito, para a minha jornada? E um ponto que é bem interessante e bem comum se faz, por exemplo, em relação à tatuagem. Nós sabemos que a elaboração de uma tatuagem, ela pode marcar o perispírito. Todo espírita aprende isso logo no comecinho. Quem tem tatuagem já fica com a mão na cabeça, assim que entra no espiritismo. E com o tempo, nós começamos a entender que vários aspectos do espiritismo não é binário. Ou seja, nesses últimos anos, eu encontrei muito mais pessoas encarnadas e desencarnadas, com seus perispíritos adoentados pelo sentimento, do que por uma tatuagem, por exemplo. Lógico que nós não estamos fazendo nenhuma apologia, mas quando nós fazemos uma tatuagem, por exemplo, qual é o sentimento daquele símbolo, daquela tatuagem? É algo familiar? É algo edificante? Então, a laceração, digamos assim, podemos dizer que se tornaria mínima. É uma árvore da vida que representa o Evangelho do Cristo. Mas, durante esses anos todos, foram bem pontuais. Por exemplo, os desencarnados que tinham seus perispíritos adoentados por causa de tatuagem. Mas por maledicência, tiveram muitos. E a gente começa a ligar os pontos. A espiritualidade traz tanto material, tantas informações, tantos avisos pela condução do sentimento. E entre esses sentimentos, nós estamos hoje explorando especificamente a maledicência. É porque tem um ponto muito importante na nossa jornada. E nós vamos começando a ver relatos, tanto de André Luiz, como de outros grupos mediúnicos,
como também grupos como de Peixotinho, por exemplo, que tem um magnífico material de ensinamento, e dentre vários outros. E aí nós começamos a perceber o que a espiritualidade está querendo trazer para cada um de nós. Então, entendendo que dentro desse oceano de energias que todos nós, inevitavelmente, mesmo que não se acredite nisso, está mergulhado, cada sentimento vai gerar relações, conexões, afinidades. Então, o que vai reger o meu destino, o que vai reger o ponto saudável ou não da minha existência atual e das próximas, vai ser o que realmente transborda do meu coração. E dentro desses aspectos, eu vou trazer alguns pontos bem interessantes para as nossas reflexões. No livro Agenda Cristã, no capítulo 41, Defenda-se é o nome do capítulo, e de André Luiz, psicografado, obviamente, por Chico Xavier. E ele traz alguns pontos em uma rápida leitura bem interessante. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela da sua mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na sementeira do bem. Não menospreze suas faculdades criadoras, mentes e corações, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação a excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão o seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de servir. E por fim, não procure o caminho do paraíso indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para o céu será construída dentro de você mesmo. Muitas vezes a maledicência é utilizada como um instrumento de vingança. Mesmo que ela esteja maquiada de uma tentativa de auxiliar, de um comentário despretensioso, mas ela nunca vai perder a origem, a energia, o sentimento que a originou. E o pior de tudo isso é que, além da maledicência ela poder impactar, digamos assim, vamos chamar de vítima, ela traz muito mais consequência para quem a originou. Aqui no Viana, alguns anos atrás, nós tínhamos acho que a Eva vai lembrar, uma palestrante das antigas, da Federação Espírita, que vinha aqui, geralmente nas sextas-feiras. E ela uma vez relatou que antes dela mergulhar no Espiritismo, ela gostava muito de contar piada, mas aquelas piadas meio pesadas. E quando ela começou a realmente abraçar o Espiritismo, isso nas palavras dela, e ela começou a fazer parte também de grupo mediúnico, dentro de uma das comunicações, um dos irmãos disse na reunião mediúnica que odiava o Espiritismo. E aí o irmão que estava fazendo a doutrinação, o diálogo, ele perguntou por quê? Porque antes ela era muito divertida. Todos nós andávamos com ela o tempo todo. Depois que ela entrou no Espiritismo, ela agora não tem mais afinidade conosco. Ela mudou o seu jeito de ser. Isso em piadas mais pesadas. Imaginem na maledicência.
Dentro dos espíritos mais evoluídos, a alimentação entre esses benfeitores é a troca de energia. E a energia predominante nessa troca é o amor. Um espírito abastece o outro com amor. Contudo, os espíritos mais próximos da nossa realidade, eles vão procurar energias semelhantes para se alimentarem, para trazer prazer, para trazer sensações. Então, quando um maledicente, ele tem essa conduta como hábito, ele tem uma nuvem que o acompanha com o mesmo tipo de vibração. Porque o sentimento que origina essa energia é o mesmo. E se tem afinidade. E aí nós começamos a pensar no nosso íntimo. Primeiro, eu tenho que ter mais cuidado com o que eu falo. Mas não é só o falar, é o pensar. Segundo, eu conheço muita gente que deveria estar ouvindo essa palestra. Infelizmente também é um erro, porque a mudança só pode ocorrer do nosso coração para o nosso coração. Então, a finalidade da reflexão de hoje é para trabalharmos os nossos corações, para que possamos modificar nossa psicosfera espiritual e energética. E aí sim, nós começamos a nos tornarmos verdadeiros colaboradores do Cristo, através da nossa conduta, que é originada dos nossos pensamentos, que é originada dos sentimentos. E aí nós começamos a entender onde está a raiz da mudança que todos nós procuramos. Seguindo com as nossas reflexões, nós falamos sempre muito de André Luiz, porque nós temos também várias turmas de André Luiz aqui. Grande parte dos nossos participantes são alunos do André Luiz. E imaginem, em uma reunião mediúnica, André Luiz se pronunciar, como já aconteceu em algumas reuniões. E no livro Instruções Psicofônicas, no capítulo 9, nós temos André Luiz nos orientando com o título Na Esfera da Palavra. Nas tarefas da reunião de 6 de maio de 1954, depois do serviço habitual de socorro a desencarnados em sofrimento, nosso amigo André Luiz fez-se ouvido por nós de maneira clara e incisiva, acordando-nos para a necessidade do verbo bem conduzido com os seguintes ensinamentos. Certa palavra delituosa foi projetada ao mundo por uma boca leviana. E em breves dias desse quase imperceptível fermento de incompreensão, nasceu vasta epidemia de maledicência. Da maledicência surgiram apontamentos ingratos, estabelecendo grande infestação de calúnia. Da calúnia apareceram observações impróprias, gerando discórdia, perturbação, desânimo e enfermidade. De semelhantes desequilíbrios emergiram conflitos e desvarios, criando aflição e ruína, guerra e morte. Meus irmãos, para o médico desencarnado, o verbo mal conduzido é sempre a raiz escura de grande parte dos processos patogênicos que flagelam a humanidade. A palavra deprimente é sarna invisível, complicando os problemas, enegrecendo o destino, retardando o progresso, desfazendo a paz, golpeando a fé e anulando a alegria.
Se buscamos no mundo selecionar alimentos sadios, na segurança e aprumo do corpo, é indispensável escolher conversações edificantes, capazes de preservar a beleza e a harmonia das nossas almas. Bocas reunidas na exaltação do mal assemelham-se a caixotes de lixo, vazando bacilos de delinquência e desagregação espiritual. Atendamos ao silêncio, onde não seja possível concurso fraterno. Disse o profeta que a palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em cesto de prata. No entanto, só o amor e a humildade conseguem conduzir esse milagre de luz. Para cooperar com Cristo, é imprescindível sintonizar a estação da nossa vida com o seu Evangelho Redentor. E por fim, busquemos sentir com Jesus. Não nos esqueçamos que a língua fala com os homens e do que o coração fala com Deus. Então ele vai estabelecendo, desde o início das nossas reflexões, uma linha de raciocínio, que ela não tem como finalidade menosprezar as nossas capacidades, ou diminuir o nosso esforço, ou apontar que nós somos apenas sombras. Não é nada disso. Dentro de um mundo no qual nos encontramos hoje, não existe ninguém isento disso. Ainda não existe ninguém isento, pelo menos, do pensamento maledicente. A finalidade é que possamos criar mecanismos de vigilância, repensar os nossos sentimentos e aí sim alinharmos para que seja mais produtivo para a nossa jornada. Conforme Emmanuel, ele lembra que a maledicência é o mínimo pensamento possível. Quando no decorrer do dia, conforme já o Espiritismo nos traz de diversas maneiras aquela reflexão de como foi a nossa jornada no decorrer do dia, e eu olhei para um indivíduo e pensei, que indivíduo feio, que indivíduo gordo, que indivíduo magro, que indivíduo baixo, isso já é maledicência. Já é maledicência. Nossos corações já sintonizaram com outros no mesmo teor. E existe um grande risco de termos mantido essa conexão durante o dia inteiro. E quando nós entramos em sono, quem é que nos aguarda? As nossas companhias do dia inteiro. No livro Missionários da Luz, que é um dos livros mais importantes da coleção, é o terceiro livro, no capítulo 8, no plano dos sonhos, tem uma reflexão bem interessante. Na época, Eva, que nós fizemos essa palestra, nós tínhamos trabalhadores aqui trazendo grupos de jovens, inclusive, para estudar esse tema. E alguns jovens saíram daqui, não saíram correndo porque ficaram envergonhados, mas saíram bastante preocupados com o que falar e o que pensar. No decorrer de um dia, isso conta André Luiz, no qual estavam preparando um ambiente para uma palestra no plano espiritual, para 300 encarnados no estado do sono, certo? Desses 300, apenas 32 estavam realmente aptos a absorver conhecimento, mas mesmo assim todos foram trazidos, todos seriam beneficiados. E a equipe espiritual percebeu que estava faltando um. E André Luiz, como estava naquele mergulhado sempre nos seus estudos, aprendendo com cada grupo, né? Cada livro está em um aprendizado diferente. Então, um dos coordenadores vai se locomover até a casa
do faltante. E André Luiz pede para acompanhá-lo na casa do Vieira. E quando ele chega na casa do Vieira, Vieira está deitado em um pesadelo muito forte. E aí eles vão analisar o que foi que aconteceu na tela mental do Vieira. Vieira, no decorrer do dia, lembrou de um amigo antigo que já tinha desencarnado e começou a comentar calúnias sobre ele. Ele originou maledicência. Ele não tinha nenhuma confirmação do que ele estava falando, e mesmo assim, ele o fez. O que foi que aconteceu? Vieira, ainda desperto durante a sua maledicência, criou quem originou a calúnia durante a sua maledicência gerou uma conexão com Vieira desencarnado. Vieira esperou ele dormir. O desencarnado esperou Vieira dormir. Quando Vieira dorme e começa a entrar em processo de desdobramento natural pelo sono, ele vê lá plantado do lado dele, em pé da cama, o amigo, com uma veste escura e um aspecto tenebroso, até porque ele não estava de bom humor. O que foi que Vieira fez? Ele entrou em um choque, que ele acreditava que estava em profundo pesadelo. E aí a equipe se aproxima desse irmão desencarnado. E o relato dele é muito interessante. E aí o desencarnado fala para André Luiz e para o instrutor: o senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remoques da leviandade? Não será passível de censura e punição ao amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Se Vieira sentiu-se no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas da minha vida privada, não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora essa, eu mesmo já lhe ouvi, em minha nova condição de desencarnado, longas dissertações referente ao respeito que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que tenho motivos justos para exigir um legítimo entendimento? E daí André Luiz e o instrutor continuaram conversando com ele, mas o desencarnado ele estava no seu ponto de vista correto. E aí André Luiz lembrou: mas temos que voltar para as atividades. O que podemos fazer por esse irmão, para ele não continuar, o irmão encarnado, preso a esse pesadelo? Aí eu gosto muito do perfil Emmanuel, aquele perfil que vai direto ao ponto, sem alisar muito. Aí o instrutor, em espírito, se aproximou do perispírito de Vieira com os braços e sacudiu ele: Vieira, acorda! Vieira realmente acordou, mas ele associou que todo aquele mal-estar que ele estava passando foi do que ele comeu no jantar. Ele não associou que foi ele que originou aquela situação com a sua maledicência. Então, são pontos bastante interessantes. Um tema muito longo, só para vocês terem ideia, eu tinha mais de 8 páginas aqui ainda, mas o nosso tempo já está se encerrando. Então, indo direto ao ponto principal da nossa reflexão hoje. Mais uma vez, não é apontar erro de ninguém. Todos nós, sem exceção, temos sombra e luz. E não é conversa filosófica, é fato. E as nossas sombras, elas só vão deixar de existir quando elas forem
transformadas. Elas não vão ser retiradas, elas não vão sofrer nenhum tipo de agressão, porque nós somos elas. Elas fazem parte do nosso ser. Então, nessa vigilância diária que nós todos estamos buscando ter, nós vamos pouco a pouco transformando essas momentâneas sombras em nossas futuras virtudes e luzes. O ponto positivo é que essa transformação é definitiva. Toda sombra que se transforma em virtude, ela não retrocede mais. Então, nós temos fatores motivadores. E sabendo que um comportamento maledicente vai gerar uma nuvem de companheiros do mesmo teor energético e emocional, nós podemos utilizar essa informação para o quê? Para o outro lado. Então, enquanto eu buscar dia a dia vivenciar e transpirar as virtudes que o Cristo nos traz, nós teremos uma outra multidão nos acompanhando, extremamente salutar, sempre nos amparando e impulsionando. Quando nós não estamos sozinhos, e ouvimos isso de diversas colocações no Espiritismo, se refere a essa multidão benéfica. Porque essa multidão benéfica, ela sim é eterna. Ela sim vai nos acompanhar, unidos coração a coração, independente de qualquer lugar no universo. Então, ter cuidado com os nossos corações, ter cuidado com os nossos sentimentos, buscar esse autoaperfeiçoamento diário e, quando estiver difícil, buscar ajuda. E a Casa Espírita está aberta, de braços estendidos, para que possamos fazer, em auxílio a nós todos. Então, agradeço a todos pela oportunidade e que as vibrações medicamentosas do Cristo, que conseguem abranger toda a humanidade, encontrem moradia fixa em nossos corações. Boa noite, meus irmãos.